Então, o rei Salomão se foi. Se foi, quer dizer, se foi da história. Agora, o personagem da vez não é mais o Melech Shlomo, não é mais o rei Salomão. Agora, o personagem da vez é Eliyahu Hanavi, profeta Elias. Não vou mais falar profeta Elias, vou falar só Eliyahu Hanavi, o nome dele em hebraico, e vou fazer o primeiro slide, é o último da aula passada. Ele é importante porque vai situar todos nós na história. Então, para que a gente tenha uma ideia do que nós estamos estudando, saída do Egito ocorreu no ano 2448, calendário judaico, né? Calendário judaico. Josué entra em Israel 2488. O rei Saul, que a gente estudou no ano passado, foi do ano 2881 a 2883. Aí imediatamente entrou o rei Davi e ficou até 2924. Rei Saul foi pouco tempo. Aí, 2924, entrou o filho do rei Davi, rei Salomão, que a gente estudou, e ficou até 2964. Destaque que no ano 2928, o primeiro grande templo foi construído por ele. Depois do rei Salomão, aí nós tínhamos a divisão dos reinos: o reino de Judeia, o reino de Israel. O rei Rehavam, esse Rehavam na Judeia, filho do Salomão, e Jerovam, um outro que resolveu explorar as fragilidades do Rehavam. Estudamos isso aqui, não vou repetir, mas o ano que é importante, né? 2964, depois do rei Salomão até 2981, e ele, 2964 até 2985, ficou mais um pouco esse Yoravam. Aqui, a duração dos reinos, 2964 até 3338. Profeta Eliyahu, que a gente vai começar a estudar, 2983. Ou seja, Eliyahu Hanavi nasce, Rehavam já não existia, estava no finalzinho do Yerovam ben Nevat. Ou seja, Eliyahu Hanavi não tem contato com esses dois reis que estudamos até a aula passada. Então nós vamos entrar agora no Eliyahu em 3 episódios. A primeira, interessante, a história do Eliyahu Hanavi, olha quanto ocupa. Ela vai do Reis 1, quer dizer, Melachim Aleph, capítulo 17, até capítulo 2 do livro Rei 2. Quer dizer, Eliyahu Hanavi tem muita história relatada. Quer dizer, se tem muita coisa relatada é porque tem muito aprendizado aí para nós. Que nós temos aqui um relato de reis que seguem Yerovam ben Nevat, horríveis, pessoas que fazem mal aos olhos de Deus. O que é fazer mal aos olhos de Deus? Tudo que vocês possam imaginar de ruim. Esse é o rei. A gente viu um pouco de Yerovam ben Nevat. O que ele fez? A gente viu. Ele resolveu construir um templo alternativo. Ele resolveu
trazer 2 estátuas do Baal e botou dentro do templo, subornou sacerdotes, impediu os judeus de irem para Jerusalém, transferiu a cidade santa, não é mais Jerusalém, é Tel Aviv, Shomron, pô. Então, Omri segue a linha. E o Tanakh não poupa a descrição de que ele, como o Yoravam ben Avad, é muito ruim. Mas Omri faz uma coisa muito legal. A casa de Omri, ela desenvolve fisicamente, economicamente e politicamente Israel. Ele constrói cidades. Israel começa a ver na casa de Omri, começando Yoravam ben Avad e agora Omri, que ele constrói cidades, desenvolve estradas. A população israelense está extremamente encantada com a administração do Omri. Em compensação, há uma decadência espiritual de Israel. Então, olha que interessante. Olha o contexto que Eliyahu Hanavi vai nascer. Eliyahu Hanavi vai nascer no momento em que há divisão dos reinos. O reino de Israel, que agora vamos nos ocupar, desenvolve muito bem, economicamente, fisicamente, politicamente, e em compensação, espiritualmente, decai. Então, é inversamente proporcional. Desenvolve o aspecto econômico e decai o aspecto espiritual. A contradição entre o desenvolvimento político e econômico de Israel e sua decadência espiritual convoca um novo perfil de profeta, Eliyahu Hanavi. Ou seja, Eliyahu Hanavi, ele vai tratar basicamente dessa contradição. Esse é o preço para desenvolver economicamente um país? Abandonar a espiritualidade ou não? Aí está. Se nós não entrarmos no sapato do Eliyahu Hanavi, nós não vamos entender o Eliyahu Hanavi. A gente pode cantar ele sábado à noite. Eliyahu Hanavi. Tá muito bem. Ficamos com a imagem do Eliyahu Hanavi infantil das nossas professoras do GAN. Hazak Baruch, Yafé Meod, legal, mas a gente não tem mais idade de GAN. Eu quero saber o que esse homem fez, o que ele defendeu, qual foi a contribuição dele na história. Não me vem com eu quero coisa que me desafie. Pois é agora que a gente vai ver o que esse homem veio fazer na história. E aí vocês vão entender por que a gente canta Eliyahu Hanavi. Então o tema dele é esse. Para eu desenvolver, eu largo a religião ou não? A religião é um impeditivo para eu ser uma potência econômica? Essa pergunta não é passada até hoje. Eu diria mais. Nem deveria Israel passar por isso, porque o melhor momento de Israel foi o rei Salomão. O rei Salomão construiu um templo, era a maior potência mundial da época, e mesmo assim, tinha o grande templo, estava tudo mil maravilhas. Mas, nós temos memória curta, nós somos teimosos, nós não acreditamos em nossos avós, achamos que somos mais inteligentes, portanto, viramos de costas e fazemos a pergunta: olha só, construo cidade, construo ponte, eu faço o bem.
esses caras aí, retrógrados, esses caras não dá. Decadência espiritual e desenvolvimento econômico. Esse é o Eliyahu Hanavi. E quem era Eliyahu Hanavi? De que família ele era? De que família ele era? O Tanakh apresenta ele de uma forma tal, diferente de todos os outros profetas, que a gente sabe quem é, de que família. Eliyahu Hanavi tem um mistério. Não sabemos quem eram seus pais. Não sabemos. Não fala. O Tanakh não fala. Foi direto na história dele. Pelo Tanakh, não sabemos qual era a sua tribo. A tradição rabínica revela que ele era Cohen. Eliyahu Hanavi, Cohen. Mas ele seria Cohen se o pai fosse Cohen? Sim. Não sabe quem é o pai? Não sabemos quem é o pai porque não está escrito no Tanakh. A tradição rabínica, na Torá oral, no Talmud, revela que ele era Cohen. Agora, isso está tão claro que a tradição rabínica faz parte do judaísmo e o pessoal não percebe, que quando a gente faz Brit Milá, tem a cadeira de quem? Porque a gente vai estudar. Acalmem. Nada é por acaso. Nenhuma tradição chega a nós sem um motivo. Mas a cadeira do Eliyahu Hanavi, vocês sabem bem. A sinagoga mandou até trazer uma cadeira bonita. É tradição. Toda sinagoga, aliás, tem uma cadeira bonita de Eliyahu Hanavi. As canções da liturgia no dia do Brit Milá menciona que Eliyahu Hanavi está presente e que Eliyahu Hanavi é Cohen. Está na canção. Aliás, quem não conhece no Brit Milá, a gente cantar, os Sfaradim pelo menos, Lichvod Chemdat Levavi Eliyahu Hanavi. Eu cantando para Eliyahu Hanavi e aqui a música era outra, né? Lichvod Chemdat Levavi Eliyahu Hanavi. Então, esse Eliyahu Hanavi a gente canta no Brit Milá e a gente cita na canção que ele é descendente de Pinhas, que é neto de Aaron Cohen. Está tudo na musiquinha. Então, eu depois passo para você perguntar, tá bom? Pode ser? Não escutei. Depois eu passo para você perguntar. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Obrigado. Então, o Cohen, Eliyahu Hanavi é Cohen. Se abrirmos na página 356 de novo, no capítulo 17, versículo 1, tem apenas uma indicação do Tanakh, e Eliyahu, o Tishbita, Eliyahu a Tishbi, Eliyahu a Giladi. Eu um dia prometo compartilhar essa experiência, mas a Avdalá na minha casa, pergunto para minha esposa, demora uns 45 minutos, 1 hora, 1h15, né? Depende se eu estou empolgado, não estou empolgado. E uma das canções que eu faço questão de cantar, faz parte da liturgia, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Hanavi Mimerai Avo Elenu, Mashiach ben David. Bom, aí, tá bom. A gente tem que, quando a gente canta, a gente reza, a gente está lá representando a comunidade, e a gente está lendo. Esse Eliyahu Hanavi veio de uma região que se chamava Gilad.
Gilad. A tribo de Gad, Gilad, é Gad. Gad, ele ficou na margem oriental do Rio Jordão. Que seria Jordânia. Então, olha da onde Elianavi veio. Ele era um cara distante. Até para quebrar um pouco a ideia que só em Jerusalém vêm grandes profetas. Ele não poderia ser recusado pela população de Israel, porque ele realmente não fazia parte da aristocracia de Jerusalém. E isso foi citado pelo Tanakh. Mas quem era o pai, quem era a mãe, e dizer que ele vem de lá, quer dizer que era de lá, não necessariamente. A tradição rabínica fala que ele era Cohen, e o Tanakh fala que ele morava na região de Gilad. Tisbe é uma cidade na região de Gilad. Tisbe é uma cidade. Não sei porquê. Foi? Vamos ver. Foi. Obrigado. Hoje eu fiz uma forma tal, o computador não ficar se atualizando. Aí você viu que ele entrou direitinho. Mas está me dando outra coisa, que eu não sei o que é. É coisa da modernidade. Payback. Então vamos ver o primeiro episódio. Elianavi vem de Gilad. Já estou sabendo que os reis de Israel não são flor que se cheire, fazem mal aos olhos de Deus, peca e faz Israel pecar, como está escrito no Tanakh, segue rigorosamente o Yehoravam ben Nevat fazendo coisas erradas, mas desenvolve Israel. Israel é uma potência. E nessa contradição de potência econômica e declínio espiritual, vem o Elianavi. Vocês vão ver agora o Elianavi. A gente canta bonitinho para Elianavi, né? Elianavi. Vocês vão ver como ele é. Aí vai ver. Primeiro episódio. Ele se encontra com Ahav. Está escrito com H, mas é Ahav. É Het em hebraico. Ahav é que o tradutor não sabe como que vai fazer, né? Então ele fica... aí ele botou um H com um tracinho embaixo, não é? Aí tem que adivinhar aqui que esse H com tracinho ninguém adivinha. Mas Ahav... E diz para ele o seguinte: olha, Ahav, o assunto é o seguinte. Quem era Ahav? Filho do Omri. A casa de Omri toda continuou o declínio total da religião. Eu vou falar uma coisa para você. Chegou o profeta, primeiro encontro do Elianavi, primeiro episódio dele, está começando agora a carreira. Falou, já vou avisar logo. Você vai continuar com esse carnaval aqui em Israel? Vai? Então deixa eu falar uma coisa, não vai ter chuva, não vai ter orvalho, até a palavra de Deus permitir que tenha chuva. Seja bem-vindo, eu sou Elianavi. Não, essa foi a notícia que ele deu já. Ele já... Esse é o Elianavi. Direto. Essa expressão juro. Bom, a gente vai ver agora algumas interpretações sobre esse juro. Ou seja, Elianavi entra de sola no rei. Olha aqui, tem pouca vergonha, você não tem? Então deixa eu te avisar logo. Fome, miséria, seca, não vai chover, não vai ter orvalho. Duro! Esse é Elianavi, primeiro episódio. Bom, agora pode continuar lendo. E depois que ele falou isso, deixou Israel sem chuva, deixou Israel sem orvalho. Aí, como é que vai ter desenvolvimento econômico? Correto?
não é? Todo mundo só pensa em desenvolvimento econômico, declínio espiritual. O que ele fez? Cortou. É pior que a greve dos caminhoneiros, entendeu? É pior, porque não, é cortar a chuva, não é que é cortar o transporte. Não, você corta a chuva, acabou. Não tem nada. Aliás, lembra o pânico que deu em São Paulo, no Brasil, quando não tinha chuva? Não tinha chuva, não era caminhoneiro, não era nada, não era sindicato, pessoas infiltradas, militar, PSOL, não. É chuva, não tem chuva, meu amigo, não tem bandeira para nada. Então posso fazer uma pergunta? Pode. E o reino de Judá? O reino de Judá estava tranquilo. Estava chovendo lá. Busca um balde lá? Lá tem balde, só que eles estavam em guerra. Eles não iam para lá pegar água. O problema era lá em Israel. Mas Judá, perto. Pertinho. Muito perto. Ah, sim. É coisa sobrenatural. Chove aqui, não chove ali. Que nem desenho animado. Tem uma nuvem aqui e não tem lá. Então, assim, o rei ficou louco. O rei chegou, esse é profeta de Israel, que decreta para nós não ter chuva, não ter orvalho. Ele está acabando com a nação. Eu desenvolvo o país e ele atrasa o país. Esses caras só fazem isso. Aí Deus falou, vem cá, foge, vai embora. Vai embora, que vou pegar, cortar tua cabeça. Fugiu. Vai lá em Querit, lá perto do Líbano. Fica lá tem água, fica lá no ribeiro. E aí Eliyahu Navi falou, sim, mas não se preocupa que você vai comer. Vou mandar os corvos, vai te levar, né? Sedex aéreo, né? Coisa chique, tá? Ele vai levar para ele. De manhã, drone, de manhã e de noite. Pão e água. Pão e carne, desculpa. Pão e carne. Aí a água está no ribeiro. A água está lá. Aí, corvo, antes de falar da seca do ribeiro, aí eu vou contar para vocês, porque é apropriado. Corvo. Eu vou contar para vocês um Midrash, um relato do Midrash importante, que tem a ver com a história do corvo e Eliyahu. O que aconteceu no Midrash? Diz que Noé estava na arca. Aí ele entrou na arca e Deus falou para Noé, entra com seus filhos, sua esposa e suas noras, os animais, machos e fêmeas. Durante os 40 dias e 40 noites que o mundo vai ser destruído, não pode ter relações matrimoniais, nem no reino animal. Então, Noé entrou, entendeu a mensagem? Vai ter relações, o mundo está sendo destruído, tragédia, catástrofe no mundo, e relações? Não. Mas nem no mundo animal podia ter. Tamanha era a solidariedade com o que estava acontecendo fora da arca. E diz o Midrash, 3 desrespeitaram a ordem divina. O filho do Noah, Ham, outro um cachorrinho, Golden. O Golden. Não, porque é tão bonitinho, né? Eles andam por aqui todo. Nosso carro freio está cheio. Não? Está cheio. Tem o Golden. Desrespeitou o Noah. E o corvo. Aí Noah ficou sabendo, ficou extremamente bravo. Quem foi que desrespeitou? Teu filho, o Golden e o corvo. O que ele fez? Pegou um corvo, botou fora da teivá. Está na Torá isso. O corvo ele botou para fora. Aí Deus chamou ele.
Escuta, o que você está fazendo? Estou castigando quem desrespeita a palavra de Deus. Bonitinho você. E por que só o corvo está pagando a... presta atenção. Corvo é feio. O corvo é impuro. Não é caché. O corvo não é caché. Não vamos poder fazer sacrifício com ele. Quem que é essa criatura? Põe para fora, né? Não vai ter mais reprodução disso. E tudo bem. Aí Deus falou, tá bom, obrigado. E o Golden? Não, o Golden é tão bonitinho. Cachorro bonitinho. Melhor amigo do homem. Isso aqui vamos perdoar. E o teu filho? Meu filho? Não. Escuta, meu filho? Meu filho? Como assim? Aí Deus falou para ele, olha, presta atenção. O erro não tem endereço. Se você vai ser justo com um, tem que ser com o outro. Se você vai ser piedoso com um, tem que ser piedoso com o outro. Até mesmo porque o corvo, você diz ele feio, para que o mundo precisa do corvo, etc. No futuro, um corvo vai alimentar um tzadik, que é Eliyahu Navi. Você não sabe da história. Então, nunca subestime ninguém. Mesmo que você olhe que ele desrespeita a palavra de Deus, fica tranquilo, meu amigo. No fundo, no futuro, ele pode fazer tchuvá. Ele vai atender a um tzadik, de dia e de noite. E ainda vão fazer uma equipe para ficar revezando do lado do Eliyahu Navi. Dali o Midrash quis contar, nós não podemos desistir de nenhum judeu. Zero. Todo judeu, um dia, vai voar. Então, nada de botar para fora da arca. Põe já para dentro. Pegou, botou para dentro. Não é à toa que é o corvo que aparece aqui, essa ave. Porque ela tem ligação com algo que foi revelado no Midrash, lá na história de Noé. Mas eu vou seguir. De novo? Hoje eu estou... Tem que tirar essa... Acho que tira total, no lugar de diminuir, né? Já fechei. Então, na página 356, se pudermos ler o 29 e o 30 do capítulo 16. Yahav, filho de Omri, começou a reinar Israel. Na última linha, Yahav, eu estou lendo então, Yahav, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano. E Yahav ben Omri reinou sobre Israel por 22 anos. E Yahav, filho de Omri, filho que era mau, os filhos do Eterno, mais do que todos que o antecederam. Quer dizer, a linhagem é horrorosa. É um pior que o outro. Mas, como se fosse pouco andar nos pecados de Yoravam ben Nevat, Yoravam, esse Yahav, tomou pela mulher Izével, filho de Etbaal, o rei do Sidom. Quer dizer, casamento misto. Então, o que ele fez? Ele trouxe o Baal de novo, a idolatria. Então esse Yahav não era flor que se cheire também. É com esse que Eliyahu Navi, então, irritado com o tipo de governo, decretou com a sua boca, jurou, falou, pediu, profetizou, agora vamos entrar. Fome,
porque não vai ter chuva, não vai ter orvalho. Deus faz ele subir, como se protegendo Eliyahu Navi, e manda o corvo alimentar ele. Esse primeiro episódio merece uma atenção. Quem decretou a falta de chuva? Deus, através de uma profecia para Eliyahu Navi, ou o próprio Eliyahu Navi decretou com o poder da sua reza? Nós não sabemos. O que está escrito: estou de pé perante ele, Asher amaditi lefanav, e amaditi, o nosso amigo comentarista Abravanel, diz o seguinte: Amidah, o que é Amidah? Para ele é profecia. Transmitiu a palavra de Deus para Ahav. Para Abravanel, a seca não foi uma deliberação do Eliyahu Navi. Foi Deus que mandou, por causa de Yoravam ben Nevat, de Ahav, de Omri. Todos os reis, acumulou uma sucessão de transgressões que fez por merecer não ter chuva, e o Eliyahu transmitiu a profecia. Porém, tem o Radak, que eu sempre trago ele nos seus comentários, Rabbi David Kimhi, era um rabino francês. Ele diz que a Amidah é como a gente sabe hoje, é reza. Pediu para mandar a seca pelos pecados de Ahav. O Eliyahu Navi pediu isso. Então não foi uma coisa de Deus, foi uma coisa do profeta. Então essa discussão aqui faz uma diferença brutal na história. Ou essa seca veio porque Deus determinou e ele apenas transmitiu, então Deus foi e protegeu e levou ele para Kerit, bem longe, ou Deus não pediu isso, mas Eliyahu Navi pediu, implorou na reza e Deus concedeu. E aí, então por que Deus faz ele subir até lá e traz comida para ele pelo corvo, para ver se ele se toca? Você lembra da história do corvo? Você lembra que Noé queria mandar o corvo embora? E o que eu falei? Não se desfaça de nenhum judeu. Você não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Calma, você foi muito duro. Mas o Ahav é um corvo. Opa, lembra? O corvo, Noé quis mandar embora e eles se alimentaram. Você tá entendendo, Eliyahu Navi, que eu estou te provocando para fazer te chuvar? Mais ainda, o ribeiro secou. Agora você não tem como beber também. O mal que você está fazendo é um mal para Am Israel e até para você. Dá para perceber que você se excedeu como um profeta, como um líder? Você se excedeu. Eu tenho uma forma de entender como Abravanel e tenho uma forma de entender a história como Radak. No Talmud de Jerusalém, menciona que Eliyahu era discípulo de Ahiah Shiloni, que era um profeta da época do rei Salomão. Então, ele poderia, na verdade, dizer que a profecia estava começando, o que reforça a possibilidade da teoria de Abravanel. Mas eu vou ir mais. Os Baalis são os deuses Baal, né? Então quem é que está destruindo Israel? Afinal de contas, é o profeta Elias ou é o comportamento dos reis e a decadência espiritual de Israel? Essa é uma discussão que vai ter entre Ahav e Eliyahu Navi. Sem saber agora se isso foi uma profecia, Deus quis assim. Sem saber agora se foi um pedido de Eliyahu Navi, estamos numa discussão se as adversidades que Israel
vem como consequência do comportamento nacional movido pela política de Israel, ou as adversidades vêm por causa dos seus líderes religiosos, profetas, que falam, olha, não dá, então vou pedir para Deus acabar com vocês não... Essa é a discussão de Ahav com o Elial. Quando o Ahav fala isso para Elial, eu falei, eu não tenho esse poder. Você e a sua casa estão destruindo Israel. Fala difícil, mas essa é a discussão. Então, por isso que eu falo, Elial castiga Israel por ter um rei como Ahav? Seria possível isso? Digamos que ele tenha razão. Ahav é um rei que não presta. Vamos partir desse princípio. E aí você castiga todo Israel, o coletivo, por causa dele? Por ele ter casado com Isébel, a Sidomita? Tá bom, casou com a Isébel, aí Israel todo paga o preço? Ou ainda por ter construído templos para o Baal? Será? Será que tem relação? Em defesa de Elial, o que a gente pode, se vocês abrirem, faço questão que abram aqui, na página 191, Devarim, capítulo 11, 16, 17. Porque lá é a segunda parashá do Shema Israel. Lá está escrito, Ve'ayim shamu atishmeu. Se você me ouvir, vai ter brachá. Ishameru lachem, pen nifte levachem, ve'sartem Elohim acherim. né? Como está? Vaharaf Hashem, lo yeh matar, ve'adama lo titen et yevulá. Lá está escrito, se não ouvirmos as palavras de Deus, Deus vai reprovar a nossa conduta e vai cortar a chuva. Está escrito no Shema Israel isso. Então Eliel Navi, na verdade, em defesa do Eliel, ele não tirou alguma coisa que não estava previsto na Torá. O que reforça a tese do Abravanel. Deus fez a profecia, já estava na Torá. Se o povo não anda no caminho de Deus, Deus corta a chuva. A falta de chuva é por motivos comportamentais e não por motivos climáticos. Isso é uma inovação, mas é uma inovação judaica. Falta chuva por problema comportamental, não por problema climático, acidente climático. Reflexão: teria agido Eliel por conta própria ou realmente Deus enviou essa missão? Então essa é a discussão da exegese. Segundo Abravanel, Deus enviou essa missão. Segundo o rabino David Kimhi, Eliel Hanavi tomou essa iniciativa para se posicionar de forma contundente na frente dessa dinastia da casa de Omri, que estava fazendo mal aos olhos do Eterno, pecando e fazendo Israel pecar. Vocês escolhem. Eu aqui não vou ficar dizendo esse tem razão, aquele não tem, porque esse é o enredo da discussão. O que incomodava Eliel para ele entrar tão contundente? É isso. O sucesso econômico não pode apagar a meta religiosa. Se um rei quer desenvolver Israel apagando a meta religiosa, então nós vamos ter problema. A boca de um tzadik. Aliás, a boca de um homem. Você tira alguma coisa da boca, cuidado. Eliel Hanavi tirou da boca. Hai Hashem, que Deus viva. Não vai ter chuva enquanto vocês estiverem nesse reino. Para que você tira isso da boca? Quem tirou? Eliel Hanavi. A gente tem que aprender a tirar só coisa boa da boca. Então isso é um ensinamento importante. Seja lá quem for, a força da boca e da fala é tremenda.
E aqui tem um aprendizado. Se foi Eliyahu Hanavi que pediu, na versão do Radak, ensina o cuidado que nós temos com o que tiramos da boca. Mas mesmo assim, Deus foi contra ele. Não foi, tanto é que deixou 3 anos. Sim, mas depois falou. Depois! Peraí, foi demais. Mas Deus não podia intervir. Então, aqui está uma... Por isso que a discussão é discussão. Se está errado o que Eliyahu Hanavi fez, por que Deus não intervém logo? E se Deus não intervém logo, então uma, ou Eliyahu Hanavi não está errado, ou ele realmente mandou, como Abravanel falou. Bom, mas eu não vou decidir agora quem é melhor, o David Kimhi ou o Abravanel. Numa aula de Taná, a aula de Taná se propõe a vocês pensarem e aprender por os dois lados. Não somos delegados de polícia aqui. A quem tem a razão? Eu não sei quem tem a razão. Na época desse episódio, Eliyahu Hanavi já era um profeta consagrado, considerado. Se não era, passou a ser. Porque o que ele tirou da boca aconteceu. A turminha começou a falar: esse cara é pesado. Esse cara é forte. Esse cara é poderoso. Ele faz com que a chuva não caia. Ou seja, eu estou desenvolvendo economicamente um país, eu estou criando cidade, eu estou distribuindo a produção, e ele me vai e me corta tudo pela raiz. Então quem é mais forte? Eu ou ele? Essa é a discussão. Daí ele ficou muito forte. A primeira aparição do Eliyahu era naquele... É nesse? Onde ele diz que ele era da cidade... Não, isso aqui foi só by the way. Ele era lá da cidade tal, e falou logo por real, meu amigo. Mas antes... Ele só tem essa frase. Não tem mais nada. Ele já entrou chutando o balde já. Ele já entrou chutando o balde. Hã? Ele é um profeta, certo? Profeta. Mas ele não faz parte da época dos profetas. Pô, Samuel também é profeta. Natan também era profeta. São profetas que estão, nós chamamos de Neviim Rishonim, são os primeiros profetas. Esses primeiros profetas estão dentro dos livros. Depois, os Neviim Achronim, os últimos profetas, mereceu um livro para cada um deles. Jeremias, Ezequiel, Michá, todos eles aí são os Neviim Achronim. Mas os primeiros são dentro dos livros. Por quê? Na minha opinião, já que o senhor perguntou, na minha opinião, os primeiros profetas ficam dentro dos livros para destacar o embate entre a monarquia, que é o poder político, e o poder espiritual religioso. Israel produziu diálogos interessantes entre poder político e poder intelectual religioso desde o nascimento da sua história. Eu nunca vi, hoje todo mundo fala para mim, você viu o que está acontecendo em Israel? Não, continuamos brigando. Estamos discutindo até hoje aí. Hoje Israel discute assuntos de extrema relevância com o mundo do rabinato religioso. Por quê? Porque sempre discutiu. Desde Eliyahu Hanavi, Ahav e outros. Não paramos de discutir. Não paramos. Isaías vai discutir, Jeremias vai discutir, Ezequiel, Joel, todos, Jonas, quem você quiser. Você pode escolher qualquer um. Só que a diferença está que os primeiros estão dentro dos livros e o segundo tem livros separados. Só isso. Sim. Há uma possibilidade, talvez no Talmud, algum outro comentarista, que coloque a seguinte visão. Deus estabeleceu, já como no Shema, no trecho que nós lemos, a relação causa e efeito. Então, sem dúvida, foi todas as atitudes de Ahav. A profecia. Você está indo pela linha do Abravanel. Agora, não que Eliyahu Hanavi tenha ele determinado ou ele pedido, mas ele tenha sido mensageiro
do que já estaria sendo óbvio. Por quê? São causa e efeito. Essa sua fala é a do Abravanel. Mas, ok, mas e aí todos estão certos, né? Bom, a não ser... Não é um mensageiro do óbvio, que ninguém está enxergando. É assim, você está tendo uma aula, você vai ter uma aula comigo de Tanar. Na aula de Tanar, eu não tenho o direito de estabelecer para você quem tem razão, quem não tem. Quem sou eu? Eu estou estudando junto com você. Você está se identificando mais, e é isso que acontece quando a gente dá aula. Há uma liberdade das pessoas se identificarem mais. Eu falei, olha, eu estou achando o Abravanel está mais coerente. Outros dizem não. Como que Deus penaliza um povo inteiro? Ah, não. Isso é coisa... Ele ficou assim porque um tzadik tirou da boca. Deve ter repreendido, não repreendido, mas mostrado para ele, como foi a primeira aparição dele, falar, vai mais devagar, a coisa pertence a mim, a causa e efeito. Mas esperou 3 anos. Não, ele não quis desconstruir completamente a ideal. Ele falou, Mas em função de vidas de Israel? Nós estamos com um problema aqui, hein? Então estamos com um problema. Esse capítulo do Tanar é um belo capítulo. É um belo capítulo. E Deus permite 3 anos de seca. Pois é, vamos botar Deus no banco do réu agora. Pois é, mas é. Deus, o que é 3 anos? Nada, é uma segunda. Pois é, mas para nós... Para nós. Não tem outra coisa. Hoje eu estava vendo um rapaz, né? Um rapaz que não está conseguindo emprego há 1 ano. A cara dele é uma cara que mexe com a gente. 1 ano procurando emprego. Agora imagina 3 anos. Não tendo água. É complicado. Quando não teve em São Paulo, quantos dias, né? A gente ficou louco. Sim, Rosana. Por que é tão estranho que Deus tivesse feito isso? Ele não deixou Moisés entrar em Israel. Ele fez o dilúvio com a arca de Noé. Por que não dessa vez? Porque seria muita petulância da parte do profeta decidir que vai faltar, vai ter seco. É muita petulância. Então, Você também, eu estou indo pelo Abravanel. mas eu estou indo em vista do que Já tem, ocorreu. ok? É coisa que já ocorreu. Não seria nada tão estranho assim. Já. Entenda, eu não estou aqui para me posicionar. Mas entenda agora o Rav David Kimchi, porque está coitadinho, ele está perdendo, né? Ele está perdendo clientes. Mas o Rav David Kimchi diz o seguinte: espera um minuto, está escrito que Deus falou, vai até o Ahav e fala para ele, não vai ter chuva. Mas tem jurisprudência. Vai ter tá bom? Mas não falou. Não falou. Então é aqui que o David Kimchi, quando ele fala assim, quando Deus manda ele ir ao Ahav 3 anos depois, Deus foi claro, vai até o Ahav. Aqui não está escrito que Deus mandou ele lá. Portanto, Davi Kimchi entende que isso foi iniciativa do próprio Eliyahu Navi. E depois do termo Ani amaditi lefanav, eu fiquei na frente de Deus, você ficou com a Midá pedindo para ele isso. De novo, apenas para botar o outro comentarista também com pé de igualdade, vai. Aí, ele foi lá para cima. Segundo episódio. Agora vai mais rápido, porque são 3, né? Segundo episódio. Ele vai lá para cima e ele vai ser recebido por uma viúva de Tzarfat, Sidom. Está lá em Sidom. Para quem é de origem libanesa, estamos no Líbano agora. E Eliyahu Navi é recebido lá. Eu vou relatar, depois vocês leiam, não vamos ter tempo, tá?
Eliel está escondido, Ahav queria capturar ele, e foi alimentado milagrosamente por corvo. Já vimos. Agora, eu vou voltar com a minha chimbica. A minha chimbica era melhor. Não é, Rob? Você viu algum problema quando eu vinha com a minha chimbica? Nada. Não acontecia nada. Diz o Rashi. Rashi diz, a água do ribeiro secou, pois Deus queria mexer com a consciência do profeta perante o sofrimento nacional. 3 anos de seca. E ele não se toca. Seca o ribeiro. E ele não se toca. Ele acha que é merecido. Ele acha, o povo vai para o mau caminho, segue esse rei corrupto. No lugar de rezar para o Arona Kodesh, reza para a estátua. No lugar de fazer casamento na sinagoga, vai casar lá no templo Baal com a Izébel. Coisa horrível. Que exemplo esse rei está dando aqui dentro? Secou o rio, tá bom, secou, eu vou para outro lugar. Aí Deus falou, então vai lá para outro lugar. Qual outro lugar? Ele vai para Tzarfat, lá em Sidom, e esta viúva o sustentou. O que Deus queria com isso? Vai ver pessoas sofrer, mexe o teu coração. Oh, rapaz duro, firme, rígido. Oh, vai ver um pouco o que é ficar fora de casa. Vai ver lá essa mulher que está sofrendo, está viúva. Bom, aí, chega na casa, ela é pobre. Mas também 3 anos não chove, até Sidom não chove. Não tem que comer, tem uma vasilha, um pouquinho de farinha, uma gota de óleo. E ela vira para ele e fala, entre. Tem gente boa na terra que está sofrendo. Você está generalizando todo Israel? Olha essa pessoa de Tzarfat, gente boa, sofrendo. Ela te abriu a porta, só que ela não tem o que te dar para comer. Vamos ver se você se toca agora e fala, uau, não tem o que comer nas casas de Israel. Meu Deus. Ai, vamos parar com isso. Está na hora. Na versão de Abravanel, se foi Deus que mandou, deixa eu pedir para Deus para parar. Como Moisés sempre pediu, defendendo o povo judeu. Ou, se foi ele que tomou a iniciativa, que ele volte atrás, seja humilde. Olha, peguei pesado, já está bom, já valeu o susto. Chega, eu estou vendo aqui, essa mulher está sofrendo. Coitadinha, ela tem um pedaço de farinha e uma gota de azeite. Você acha que Eliel Hanavi se tocou? Não. Ao contrário, o que Eliel Hanavi faz? A farinha de vasilha não se acabará e o azeite não faltará até o dia que Hashem dê chuva sobre a terra. Fica tranquilo, eu e você estamos garantidos. É isso que está escrito. Eu falei, pô, Rabino, a gente pensava que o Eliel Hanavi era tão fofinho, né? A gente cantava, Eliel, espera, a história só está começando. Hoje é só 3 episódios, calma, a gente vai avançar mais. Mas é importante que vocês vejam este homem, como é que ele começa o desafio da história. As reflexões do 2º episódio. Eliel ficou em Querit, perto do rio Jordão, por 1 ano. Agora hospedado em Sidom, na casa da viúva de Tzarfat, também ficou 1 ano. Sim, deu a benção para ela, porque o que ela comer, ele come e está tudo certo. Mas ele ficou 1 ano, então, durou realmente, não acabou a farinha nem o azeite. Ele e ela. E a Israel. Ele e ela. E a Israel. Desculpa, nem entendo. Ele devia entender o corvo. Eu acho que ele entendeu Noé, que ia jogar o corvo fora. Ele não entendeu
que não era para se espelhar no Noé, que salvou a sua família, fechou a arca e acabou o mundo. Ele entrou na casa da mulher de Sarfat, ele come, ela come, está tudo certo, Israel. Ele não pegou o ensinamento ainda, ele não está entendendo. Senhores e senhoras, essa é uma grande discussão. O profeta vive de milagres para comer, mas não para beber. Água é um problema. Por que a água é um problema? Para ver se ele se toca. Eu mandei o corvo te levar pão e carne, mas não água. O ribeiro secou, não tem água. Vê se você se toca. Chega. Para. Parece que não é com ele. Ele acha que é justo um rei que faz calamidade, declina o povo espiritualmente, traz estátuas importadas, põe para dentro, falseia a prática judaica, muda as coisas. Quer saber uma coisa? Tem que pagar por isso. Não pode ficar impune. A impunidade vai deseducar o povo. Primeiro milagre, ser alimentado por corvo. Segundo milagre, por uma viúva que mal tinha o que comer. Só tinha para ela e seu filho, agora tem mais um. E o milagre foi se renovando. Deus e Eliyahu estão desenvolvendo com os episódios em Querite e em Sarfat o limite para o sofrimento nacional. Onde aqui Deus advoga e o profeta é o promotor, diferente de Moshe. Mudou. Antes, Deus queria, no bezerro de ouro, falar, vou fazer outro povo. E Moisés não tem como esse povo. Um povo que tem Abraão, Isaque e Jacó, uma cadeira com 3 pernas, balança. Mas se você quer fazer um povo só com um pé comigo, não dá nem para começo. Defender o povo judeu o tempo todo. Aqui que nós estamos vendo o contrário. Eliyahu Navi agora é o promotor e Deus é o defensor. Último episódio da noite, é o terceiro. O filho dessa viúva, morreu de fome. Morreu, literalmente. Morreu. Aí, não vamos ler, quem quiser ler depois. O filho da viúva morreu. E aí? A farinha e o azeite continua. Tem bolo de chocolate, tem bolo de coco. Tá tudo certo. Só que o filhinho morreu. Bom, não tinha. Aí tem crise de relacionamento. A viúva fala, e quem está afim dos teus milagres? Você acha que você tem poder mesmo? De que eu ganhei com isso aqui, viu? Desde que você entrou aqui, estamos comendo bolo de chocolate, bolo de coco, bolo de laranja, bolo de cenoura, está saindo bolo para tu que é lado. Mas meu filho está aí, jogado. Grande coisa. Mas se tinha comida, por que ele morreu de fome? Pois é, não sabemos. Não sabemos se ele morreu de fome, ou morreu de sede, ou morreu de falta de nutrição, não sei o que é. É só farinha e azeite que ele podia fazer, só bolo. Não comeu carne, não comeu ovos, não comeu nada. Conclusão, para começar, Eliyahu Navi. Eliyahu não se tocou. Não fez chuvar quando viu o ribeiro secar em Querite. Não chove em Israel. Episódio 1. Eliyahu não se tocou. Chuvar quando, além de ir muito longe e foi hospedado por pessoas que passam necessidade, ele devia olhar aquela cena da viúva, já devia falar, puxa vida, está na hora de chover, chega, para. Não.
Terceiro episódio. Mesmo com a morte do menino, afinal, quantos morriam com a falta de chuva prolongada em Israel? Continua, não se tocou. Não chove em Israel, ele não se toca. Sabe o que ele fez? Eliel? Muito simples, ressuscitou o menino. Ele tinha poder, Ele Pediu para Deus. E como Deus achou com isso? Pois é, mas Eliel Navi era Eliel Navi. Aí ele resolve o problema. Vocês estão entendendo o que ele está fazendo? Ele resolve o problema pontual. Ele não está entendendo que o povo merece. É um promotor. É um promotor. Depois a gente vai ver porque que canta Eliel Navi. Calma. Primeira aula, vocês querem já definir que se ele é bonzinho ou malzinho? Não? Sim. Não se comenta nada respeitando os reis, mudaram o comportamento, alguma coisa, não. Não mudaram o comportamento, só pioraram. Então, essa é a história. Então, está certo deixar ou não? Ou defendemos o povo mesmo errando? Aí é que está. O Eliel Navi está aqui desenvolvendo algo assim. Eu não vou defender um povo que faz isso. Desculpa, eu não vou defender. Vou defender o quê? Imagina, olha, guardando Hasbe Shalom, as devidas proporções. Eu tenho uma sinagoga. Aí o pessoal entra aqui com a mancha verde. Bateria mancha verde. Fica tranquilo que é Purim. Gaviões da Fiel. Já imaginou? Simchat Torah. Pronto, a gente faz um acordo. Mancha verde vem em Purim. Gaviões da Fiel vem em Simchat Torah. Vocês vão falar assim, o que está acontecendo? Aí, você quer que um rabino fala, rabino, olhe com olhos positivos isso. Ah, eu olho, olha aqui. Não. Então ele é Navi. Eu olhar olhos positivos. E Deus dá uma indireta e ele continua. Eu, para um povo que joga a estátua dentro. Que louco. Você tem que parar com isso. Eles têm que fazer chuva enquanto não tem chuva. Eles não vão fazer chuva? Então vão morrer de fome. Chega! Então é assim, nós estamos assistindo aqui um grande debate, não está fácil isso não. Mas por essa linha, o senhor está seguindo o Radak, dizendo que ele não se tocou, e não o Abravanel, que seria Deus, que não providenciou aquilo. Boa. Provavelmente, se for o Radak, combina mais. Essa construção da alma. Porém, dá para fazer essa construção com Abravanel. De que forma? Dizendo o seguinte: olha, Deus está falando para ele, já falando, olha, a profecia já está terminando. Você está percebendo? Não estou percebendo. Olha, eu vou fazer mais uma. Já está terminando a profecia. Você está percebendo? Não estou percebendo. Olha, terceiro episódio. Você está percebendo? Não estou percebendo. Bom, então eu tenho que falar claro com você, meu amigo. Levanta e vai, porque a chuva vai parar. Aí ele faz isso. Então dá para acomodar com Abravanel e dá para acomodar com o Radak. Amigo, Sim. não tem outro episódio, depois do bezerro de ouro, Deus faz o povo de Israel andar 40 anos no deserto, antes de entrar em Israel. Também foi 40 anos, não foi 3 anos. Sim, mas 40 anos é diferente, apesar de ser um trabalho, mas você tem o mar, você tem as nuvens. É diferente. Deus fala, vou te mandar para a terra prometida, que tem leite e mel, e 40 anos. Ok, mas 40 anos meio que protegido. Aqui é 3 anos na terra de Israel, sem o que beber e comer. Difícil. Qual que você preferia? Na minha casa, que estou com sono. Olha, as explicações de Radak fazem sentido.
Deus não pediu isso e nem transmitiu isso. Foi a reza de Elial. Então ele está toda hora cutucando Elial. A boca de um tzadik. Cuidado. Tzadik tem que tomar cuidado com o que tira da boca. E por que Deus não fez chover fazendo valer a sua autoridade? Por que Deus não interrompe com isso? Na visão do Radak. Pela visão do Abravanel, Deus estava deixando até um belo momento que ele vai falar, chega, acabou. Mas na visão do Radak, por que ele não faz chover? Hã? Quem pediu? As pessoas mesmo. Ah, não, as pessoas chamaram clima-tempo e tal. As pessoas... Você acha que as pessoas acham... Você acha que as pessoas conectam alguma coisa com Deus? Não, eu vou rezar a Deus, eu tenho que perder tempo, eu tenho que ir para o escritório ver o que eu posso fazer com a seca. Pois é, mas essa era a população da época e de hoje. A de hoje também. Alguém vem à sinagoga e fala, não, vamos resolver esse problema lá na sinagoga. É ali que vem a brachá. A brachá da prosperidade está dentro da sinagoga. Ah, como? Não está na minha competência, na minha habilidade? Não. A competência e a habilidade é para administrar o que Deus te manda. Pois é, mas ninguém pediu nada. Agora é Deus e Eliel Navi discutindo. Ninguém de Israel se levantou. Eliel Navi não fez a chuva, mas o Israel então nem estava nisso. Se bobear, estava na balada agora. Eliel Navi e Deus discutindo e o pessoal na balada. Tá ótimo assim, mas não está chovendo. O que importa é que a gente está com a cultura fenícia aqui dentro de Israel, está ótimo. É bom. Mas tá vendo? No primeiro episódio, quando Eliel Navi foi pegar o carro, ele falou, eu juro que não vai chover até que Deus faça chover. Sim. Então quem decide quando vai terminar o chover é Deus, não é Eliel. Sim. Só que... Depende da linha que vai se seguir. Perfeito. Mas é Deus que determina. Mas quem tirou da boca isso? Sim, mas quem fez durar 3 anos não foi Eliel. Não, Eliel tirou da boca. Deus podia ter feito por um ano. E por que Deus não fez chover logo, fazendo valer essa autoridade? Essa é a pergunta. Então Eliel Navi tem razão? Ou seja, tem razão a história quando penaliza com adversidade a Israel, quando decline do espiritual? Sim ou não? Essa é a pergunta. Porque senão, por que Deus não intervém logo? Essa é uma pergunta. Talvez Deus achou que 3 anos era um tempo correto para fazer o povo sofrer. Pode ser. Pode ser. Essa é a pergunta. Pode ser. O que foi que ele perguntou aqui? O que aconteceu aqui? Não briguem. Calma, Eliel Navi, vocês vão... É a primeira aula, calma. Eu estava numa situação horrível, mas eu vou falar para o Rabino, passo para o Rabino, aí o Rabino faz a brahá para mim. O Rabino pede para mim, por que é cômodo? Por que eu não posso me dignar? Por que eu não posso tentar fazer? Por que o rei tem que fazer? Por que o povo está certinho fazendo o que ele quer e o rei vai ser penalizado? Não, acho que está todo mundo. Bom, mas o rei mandou, mas você não tem... Ok, então essa é a pergunta... Essa é a pergunta que nós temos que ver, né? Porque Deus não fez chover, fazendo valer sua autoridade, porque a adversidade nacional, porque o povo sofre, se está correto, é consequência, ou Deus tem que intervir, e o profeta onde entra nisso? Próxima aula.